Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Batista novamente aqui no Direito Administrativo. Essa é a nossa reta final para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Nós estamos na reta final, o edital, né? Este vídeo está sendo gravado após a publicação do edital. O edital foi publicado, faltavam 70 dias e alguma coisa. Hoje, nós estamos gravando esse vídeo, salvo erro, faltam 69 dias para a prova. Então essas atualizações elas já estão sendo gravadas em um prazo muito curto posterior ao edital. Então, já estamos gravando aqui, de imediato essa aula já vai para a sua plataforma e você vai estar tendo acesso a ela no menor tempo possível, ok? Nós tivemos no direito administrativo algumas atualizações. O edital ele veio de uma forma diferenciada daquilo que estava previsto no edital da PPJ de 2019. É o último concurso que foi realizado para o cargo efetivo. Sendo assim, nesse nosso intensivão, nessa nossa reta final, neste primeiro bloco, o que nós vamos fazer é o seguinte: trazer para vocês quais são os temas agora previstos nesse edital, mostrar a melhor estratégia que você vai tomar para ir muito bem nessa disciplina. O que cada professor faz em cada disciplina é isso: trazer os temas, o que é mais importante, como é cobrado, como a IBFC cobra esses temas que estão previstos no edital, de uma forma mais direcionada. Inclusive eu já vou apresentar para vocês aqui, vou voltar. Esse é o nosso edital. Esse é o nosso edital de 2024. Galera, infelizmente, o prazo veio curto. O prazo do edital até a prova, ele veio curto. Então, nós temos um prazo pequeno até o dia da prova, ok? Uma coisa que vocês precisam ter em mente: a nossa prova, como que ela vai ser organizada? A parte básica e a parte específica. A parte básica, ela possui a diferenciação de quantas questões vão ter em cada matéria. Então, é 10 em português e 5 no restante. Já na parte específica, o edital só trouxe que nós teremos 50 questões. Apenas isso. Essas questões, então, estarão divididas em todas as outras matérias da parte específica. Então, aqui, nessa parte aqui, ó, nós vamos ter o direito administrativo, direito penal, direito processual penal, direito constitucional, a legislação extravagante, a LEP, nós vamos ter os direitos humanos. Então tem bastante coisa aqui. Então o que nós vamos fazer? Olha, o prazo ele é curto. E no direito administrativo, alguns temas são a legislação específica. Então eu vou mostrar quais são essas legislações, demonstrar a você qual é a melhor forma de estudar cada legislação. Todavia, não faz sentido, tendo em vista o curto prazo do edital, nós ficamos apresentando 4 horas de um tema. O estatuto, por exemplo, dos servidores públicos civis, se fôssemos para nós trabalhar ele aqui, seria 4 horas gravando, 4, 5 horas. Para você, nesse curto tempo do edital, o custo-benefício ele é muito pequeno. Então, por isso que nós vamos fazer o seguinte: trazer o tema de forma direcionada, né? Então, o professor ele vai atrás das questões, ele vai atrás daquilo que é mais cobrado, do que é mais sensível, do que é importante de ser demonstrado a você. E a sua parte é o quê? Realizar a leitura. Inclusive, nós temos o VADMECO, Caveiras Negras, foi atualizado em prazo recorde, né? Prazo recorde, já está disponível para compra, para atualização. E você vai observar que grande parte deles são legislações novas. Então, a leitura dessa legislação é de suma importância. O que nós vamos fazer? O que uma bússola ela faz? Ela aponta, olha uma curiosidade, a bússola, ela aponta sempre para o norte da Terra. Você descobrindo o norte, você vai conseguir saber os outros pontos. Então, o que nós fazemos é isso: direcionar a sua preparação para o ponto mais específico que estará presente na sua prova. Mas a sua missão, você precisa realizar, né? As nossas missões, nós devemos realizar elas da forma mais eficiente possível. Então, vamos lá. Eu vou demonstrar aqui os temas, né, para vocês de uma forma direcionada. O tema 1 do edital de direito administrativo e o tema 2, eles são, na verdade, similares. Eles fazem parte de um mesmo contexto, tá bom? Aqui, no 1 e no 2, vocês devem estudar. Olha aqui, ó. Quando nós falamos de conceitos da administração pública, vocês vão... É um tema que ele não é muito grande. Você vai estudar o conceito da administração, o conceito subjetivo,
o conceito objetivo de administração, o conceito formal e o conceito material. Não é algo grande, compensa ser estudado. Compensa ser estudado. Aqui, poderes da administração. Vocês vão estudar o quê? Os poderes administrativos. Tem até aquele mnemônico, ó, hipodi, divino. Poder hierárquico, de polícia, disciplinar, o vinculado, o discricionário e o normativo ou regulamentar. Compensa estudar, tá bom? Fique ligado nesse tema, pois é um tema clássico do direito administrativo, tá bom? Aqui na organização administrativa, compensa também ter uma atenção. Não é um tema muito grande. Aqui você precisa saber basicamente as noções de administração direta e de administração indireta. Fica ligado. Não vai para a prova sem saber isso, ok? Agentes públicos não é um tema muito complexo. Você vai estudar, inclusive nessa aula nós vamos trabalhar os agentes públicos. Todas as modalidades de agentes públicos. Compensa estudar, né? Os agentes públicos administrativos, os políticos, agentes putativos, necessários, enfim, compensa. Compensa você realizar esse estudo, beleza? Na parte do processo administrativo, aqui ó, processo administrativo disciplinar, sindicância, é uma parte importante, mas ela é grande. Você vai estudar ela como fonte, essa legislação aqui, ó. Essa legislação. Se você entrar dentro dessa legislação, você vai observar que esses temas estão lá presentes. Aqui, o que é importante? A leitura, marcação de prazos. Você vai marcar os prazos e os conceitos. Um tema grande. Dentro dessa legislação, dessa aqui, ó, marcar. Dentro dessa aqui, com certeza os temas mais importantes está aqui, ó, 5 e o 6. Compensa você dar uma estudada, ok? Bora lá. Sobre a parte, aqui eu vim para a caneta de novo, sobre esse tema aqui, ó, bens públicos, não é um tema também muito grande. A inspiração dele, por incrível que pareça, está no Código Civil. Você precisa saber, ali no artigo 98, e nós vamos trazer nessa aula, não se preocupe. Os conceitos de bem dominicais, os bens de uso comum, os bens de uso especial. Esses são os principais conceitos, ok? Agora aqui, vamos entrar numa parte que você vai ter que se organizar para você estudar. Não pode ir, quer ver? Vou até trazer para mim. Não vá para a prova sem realizar a leitura desses temas. Vem cá. Olha aqui o direcionamento que nós estamos trazendo. Olha, o tema 8, deixa eu jogar um mais claro. Jogar um mais claro para você conseguir observar. Aqui, nós estamos falando da lei de improbidade administrativa. O que você vai fazer? Olha, leitura. Improbidade administrativa, olha o que é mais importante. Olha aqui, olha o direcionamento. Fique ligado nessa aula que nós vamos trazer o melhor direcionamento para você. Improbidade administrativa, olha, fique ligado. Você precisa fazer a leitura. E o que você precisa compreender? A parte inicial dela, que explica que agora improbidade administrativa somente na forma dolosa, o conceito de dolo, tá bom? Depois você precisa diferenciar o que é improbidade nos casos de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e contra os princípios públicos. E eu trago aqui, nessa aula, um quadrinho diferenciado para você arrebentar nessa parte. Um quadrinho para você diferenciar e acertar as questões. Além disso, os efeitos que vai gerar, as perdas, as suspensões, também trazemos aqui um quadrinho fenomenal. O que você precisa fazer? Assistir a essa aula. Então, para você ficar ligado, você precisa assistir a essa aula. E, além disso, realizar a leitura de forma bem direcionada, realizando também as questões. Ok? Show de bola, então. Bora lá. Lei de acesso à informação. Na lei de acesso à informação, o que você precisa fazer? A leitura. A leitura com bastante atenção. Faça a leitura com bastante atenção sobre a lei de acesso à informação. Aqui é a leitura. A leitura grifando os principais pontos, tá bom? Depois nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD. Na LGPD, olha aqui, o que você precisa fazer na LGPD? Na LGPD você precisa entender os princípios e os conceitos. Princípios e os conceitos. Aqui nessa parte é a legislação maior que a gente tem. É a lei maior que nós temos. Que você precisa realizar a leitura dela, tendo atenção aos deveres do servidor.
Você precisa ter atenção ao PAD, que é o processo administrativo disciplinar, e à sindicância. E precisa ter muita atenção às penalidades. Bom? E além disso, você precisa realizar a leitura para entender os conceitos, como disponibilidade, como readaptação, aposentadoria, enfim, temas relacionados à parte administrativa desses servidores. Por último, nós temos o quê? A lei de organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Aqui é basicamente o plano de segurança pública nacional. Nessa parte, sobre essa legislação aqui, o que nós precisamos compreender? É diferente da Constituição. No 144 da Constituição é um rol taxativo. Aqui ele é muito mais amplo. Você está acostumado a estudar lá no artigo 144 da Constituição aqueles órgãos clássicos. Polícia Federal, Rodoviária Federal, PM, Corpo de Bombeiro, Polícia Penal, Polícia Ferroviária Federal. Esses são os órgãos do 144. Mas nesse PNDS, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento da Segurança, ele elenca outros vários órgãos. Então você precisa estar ligado nisso. Nós vamos trazer isso daqui de forma bem direcionada. O quê? Quais são os órgãos presentes, né, os órgãos que estão presentes nesse conjunto da segurança pública, quais são os princípios e os conceitos principais. Então nós estamos aqui finalizando agora esse nosso primeiro bloco. É um bloco tão somente demonstrativo das partes mais importantes. O edital ele é extenso. Você precisa fazer a sua parte realizando a leitura da lei, porque o prazo para a prova ele está muito curto. Assista essas aulas com atenção, grife os pontos mais importantes e faça a sua parte. Muita leitura do texto de lei, realização de questões, grifando ali as principais partes, fazendo ali um resuminho com as informações mais importantes para você revisar no último instante da prova e com toda certeza, juntos nós iremos avançar rumo à sua aprovação, tá bom? Finalizamos aqui o nosso primeiro bloco. No próximo já vamos dar início à resolução das questões de direito administrativo nessa reta final. Fechou, galera? Tamo junto. Já tô aguardando vocês de volta. Falou!